O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais sede. Quem crê em mim nunca mais terá fome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem se acomodar. Hoje, nesta celebração eucarística, nós queremos acolher os jovens que estão envolvidos e participam dos grupos de jovens da nossa cidade, o grupo que se reúne aqui na Matriz e o grupo que se reúne na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Eu queria ter feito esta acolhida no início da missa, né? Mas como alguns ainda não tinham chegado, e para não se sentirem excluídos da minha acolhida, então quero convidar todo mundo agora a ficar de pé, porque quem tinha que chegar já deve ter chegado nessa hora, né? Então vamos ficar de pé os jovens que vieram, que estão participando da celebração, para a gente ver onde eles estão. Tudo amontoado lá no fundo, né? E aqui na frente esperando vocês, os bancos vazios esperando vocês, né? Mas vamos dar uma salva de palmas para eles que estão lá no fundo. Temos aqui também alguns, não é? Como vocês já me conhecem, Padre André não ia perder a oportunidade de cutucar, né? Obviamente. Recado dado. Para quem entende, meia palavra basta, né? Para quem entende, ponto é vírgula, é letra, né? Então o recado já foi dado. Vamos à meditação deste domingo, que continua sendo sobre o pão da vida. Semanas consecutivas Jesus vai falar para nós sobre o pão da vida. Ele é o pão da vida. O pão da vida é a Eucaristia, é a missa, que a gente participa, que a gente vive integralmente, inclusive presencialmente. Senão a gente não comunga. Tivemos, né, um tempo doloroso para tantas pessoas. Quantas pessoas dolorosamente não puderam e não podiam participar das celebrações eucarísticas, não é? Mas nós agora estamos aqui juntos e temos que nos esforçar para
desacomodar nosso coração e estar presente diante do pão da vida, que renova a nossa vida. Olhando tudo que ouvimos hoje, né, os belíssimos textos, belíssimos e ao mesmo tempo assim profundos, que chacoalham um pouco o nosso coração. Quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje, um chacoalhão, a gente vai refletir um pouquinho sobre ela também, em plena consonância e conformidade com o discurso de Jesus que está no Evangelho de hoje, esse texto de São João. Então nós precisamos urgentemente, nós temos que nos converter ao dom de Deus. O que isso quer dizer? Nós temos que mudar o nosso caminho para estarmos com Deus diante do dom que Ele nos oferece. Senão nós podemos estar percorrendo muitos caminhos que não nos levam a viver o dom de Deus. A gente pode estar fazendo muita coisa e podemos estar fazendo coisas boas, mas nos distrairmos e não tomarmos o caminho entre tantos bons caminhos que a gente percorre, para não nos distanciarmos do dom de Deus. É um risco que a gente corre, são muitos caminhos bons, eu afirmo, de coisas boas que eu afirmo, mas que não nos levam a Deus. A gente precisa, nós, segundo a leitura de hoje, o que Paulo está dizendo, Deus deu inteligência para a gente procurar Deus. Ele não deu inteligência para a gente só para a gente fazer coisa maravilhosa na arquitetura, na advocacia, na engenharia, na medicina, etc. Ele deu inteligência para nós procurarmos o caminho que é dele. Para isso Ele deu para a gente inteligência. E é por isso que Ele fala conosco, né? Eu insisti semana passada, e Ele fala conosco na medida da razão. É razoável o que Ele oferece, é razoável o que Ele pede. Isso quer dizer o quê? Está à altura da razão, somos capazes. Deus não pede de nós nada que seja impossível para nós. Ele não pede algo que seja impossível, que nós não sejamos capazes de executar. É razoável o que Ele pede, é compreensível, é fatível, é possível, podemos. E é claro que vai exigir esforço. Não tem jeito de ficar de bracinho cruzado esperando o dom de Deus acontecer. A gente tem que fazer, a gente tem que caminhar, não é? Se ficar de braço cruzado na sua vida, vai acontecer tudo pronto, maravilhoso? Não vai. Não vai. A gente vai ter que se movimentar, se esforçar, usar toda a nossa capacidade. Isso é o converter-se ao dom de Deus. Eu preciso usar de toda a minha capacidade para estar dentro dessa graça, desse dom que Deus preparou para nós. E qual é este dom? Eu tenho que converter todos os caminhos, né? Eu tenho que direcionar todo o meu caminho, porque o dom de Deus é a Eucaristia, é aquilo que Jesus ofereceu para nós, aquilo que Ele afirmou para nós. Onde está a Eucaristia? O que é a Eucaristia? É Jesus. Ele é o pão descido do céu. Ele fala para nós, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? É Jesus. Aonde está este dom? Aonde está o pão da vida? Aonde? Na Eucaristia. Não tem pão da vida em outro lugar. Não pode ser substituído por nada e por ninguém. Só tem um pão e está aqui, ó, na Eucaristia. Essa é uma afirmação, ninguém pode nos confundir. Para isso Deus nos deu inteligência para reconhecer aonde Ele está. Aonde está o pão do céu? Aonde está o pão da vida? Na Eucaristia. E sou eu que faço opção por ela, eu que a busco, e eu me preparo para recebê-la. Não tem outro meio de viver essa saciedade. Lembrando do domingo passado, né? Todos ficaram saciados.
Quem nos sacia? Onde está essa saciedade que a gente precisa viver e que a gente quer experimentar? No pão da vida, no pão descido do céu. O pão descido do céu está aqui e é Deus que nos dá, né? Jesus lembrou aqui no discurso, quando perguntaram para ele: Senhor, dá-nos desse pão. Vocês sabem de que pão eles estavam querendo, né? Eles não estavam preocupados com a broinha de fubá, e com os comes e bebes, os brioches, as baguetes, né? Os pãozinhos feitos em casa, né? Era esse pãozinho aí que enchia a barriguinha deles, era desse pãozinho aqui que eles estão perguntando para Jesus. E Jesus falou: olha, não foi Moisés que deu para vocês o maná, foi Deus. Não confunde as coisas não, hein? Quem dá a vida eterna, quem dá o pão do céu, é Deus que dá para nós. É Ele que prepara para nós, ninguém mais. Então é Deus que nos sacia. O que Jesus quer afirmar com isso? Quem nos sacia? Quem mata a nossa fome? A fome de vida eterna, porque o finalzinho do evangelho de hoje nos joga na eternidade. É o pão que mata a fome. Ninguém mais vai ter fome, ninguém mais vai ter sede, desde que a gente permaneça na Eucaristia, porque Jesus está dizendo que é o percurso que a gente vai fazer para estar no céu. Onde é que a gente não vai ter mais fome? E onde a gente não vai ter mais sede? Onde nós não vamos ter mais necessidades biológicas? É razoável o que Ele está oferecendo para nós, né? É lá em cima, ó. A Eucaristia, o pão descido do céu, é o viático para a eternidade, é o caminho para a vida eterna. E é isso que a gente busca. E é para isso que a gente se esforça, e é por isso que todo dia a gente se converte, a gente muda, a gente melhora, a gente procura entender razoavelmente o que precisa ser aperfeiçoado na nossa vida, para a gente não perder o pão descido do céu, que mata toda a fome e toda a sede. Que olha, deu inteligência para a gente escolher o caminho que nos coloca dentro deste dom, que é a Eucaristia. Então, ouvindo o Evangelho, as leituras, nós podemos dizer que Jesus hoje, nós temos que acolher Jesus. É urgente acolher Jesus, ter Jesus na nossa vida. Parece até que é redundante eu dizer isso para vocês que estão participando da missa, não é? Mas às vezes a gente tem que acordar o nosso coração e a nossa consciência. O que eu tenho buscado? O que eu quero? Quais são minhas prioridades? O que realmente consome minha vida? É urgente acolher Jesus, e é um ato de fé acolhê-lo na Eucaristia. É um dom de fé. Quem acolhe Jesus, quem recebe o querigma, quem acolhe o anúncio da palavra, quem realmente quer Jesus e nele se encontra, e o encontra onde? Aqui, ó, na Eucaristia. Não tem outro lugar para a gente manifestar esse ato de fé. Tem muita gente que fala do encontro: eu me encontrei com Jesus, não, eu sou de Deus, eu acredito, mas não vive a Eucaristia. Está faltando alguma coisa. É razoável, é aqui, ó, é na altura da razão. Você pode fazer muitas experiências em muitos lugares, só que se todas essas experiências, todos os sinais, tinham sinais a semana passada no Evangelho, Jesus fala de novo, falam para ele dos sinais, né? Tem muitos sinais. O maior sinal está na Eucaristia. Você pode viver muitas experiências, mas todas elas te trazem para a Eucaristia. É um exercício de fé. A Eucaristia, a vivência, a perseverança, o comungar e o viver a comunhão com Jesus na Eucaristia, é um ato de gente grande. Grande no coração, grande na alma, grande na experiência. Tem muita criança que entende muito bem o que é a Eucaristia. Como algumas crianças nossas da catequese, né, que quando ficaram um ano sem fazer catequese, o ano passado, sabe qual era a preocupação de algumas crianças já
envolvidas da participação na comunidade, eu vou ficar mais um ano sem poder comungar, vou ter que esperar mais um ano. Não foi adulto que disse isso, né? Foi uma criança. Então esse sim é o adulto na fé. A Eucaristia é dom para gente grande, para gente que realmente cresceu e quer crescer. É alimento sólido, é coisa forte, que realmente move e remove o nosso coração do nosso comodismo ou das nossas ideias muito superficiais. Então é uma urgência fazer a nossa profissão de fé vivendo a Eucaristia. Olhando a primeira leitura, está lá o povo reclamando, murmurando. Essa semana eu li um negocinho, um quadradinho, não sei que nome a gente pode dar para isso, né? Procura-se urgentemente todos os cristãos que durante a pandemia reclamavam e punham no Facebook, nas redes sociais: não tem missa, a igreja está fechada, é um absurdo, piriri, pororó. Procura-se essas pessoas. Onde elas estão? Onde estão? Falar é fácil, né? Viver é bem diferente. Onde estão? Procura-se. O povo da primeira leitura que murmura e que reclama. Do quê? A carne, as panelas de carne do Egito, a cebola e o alho da escravidão. Eles estão pondo em jogo, eles estão reclamando a liberdade. Eles estão pondo em jogo os valores. Estão reclamando da falta de comida em detrimento da liberdade. Prefiro ser escravo e com a barriga cheia do que ser livre, responsável pela minha vida e pelas minhas atitudes. Vou trabalhar, vou arregaçar as mangas e vou pôr em prática os meus dons e a minha vida. Ou quer viver lá no Egito? O povo está reclamando. Deus tira o povo da escravidão e o povo está reclamando porque no deserto não tinha o que comer, porque no deserto não tem o que beber. Põe isso na tua vida. Às vezes a gente também inverte valores, né? E a nossa relação com Jesus na Eucaristia, ela vai sempre ser uma relação de liberdade e responsabilidade. Deus não cata ninguém pelo cabelo. Deus não obriga ninguém. Deus propõe. A Eucaristia é uma proposta de fé. É uma proposta para gente grande, para gente comprometida. O compromisso é nosso. Ele vai fazer sempre a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Ele vai estar sempre vindo ao nosso encontro e nós temos que ir ao encontro dele. Por bondade, Deus é Deus. Primeira leitura, Ele é fiel, hein? E Deus é fiel. Deus é fiel. Ele cumpre tudo. Ele sabe tudo. Ele é justo, imensamente justo e é fiel. Ele cumpre o que Ele diz. Ele acompanha quem é fiel a Ele, porque mesmo com toda a reclamação, diante da abundância do que Deus estava fazendo, Deus mandou o maná do céu. Agora presta atenção, isso repete o que a gente ouviu semana passada. Deus deu o necessário para cada um. Recolhe a porção necessária, nem mais nem menos. Não é para recolher para 2, 3 dias, é para confiar que todo dia Ele oferece a porção necessária. Só o necessário. Não é para acumular, não é para guardar, não é para deixar estragar. Cada um a sua porção. É o nosso ato de fé, de saber que Deus dá para a gente na medida certa o necessário. O problema é que hoje a gente tem ideias assim meio deslumbrantes da vida, né? A gente pensa em coisas estratosféricas, tudo frustrado, porque não chega lá. Você não vive a tua medida, você não vive o teu tamanho, está aí se desgastando, batendo em ponta de faca e não chega em lugar nenhum. Mas você está querendo algo que não é a tua porção, não é o que Deus preparou para o teu momento. Uma coisa de cada vez. Nos contentarmos, né? Nos contentarmos com aquilo que a gente consegue viver e fazer, principalmente nesse momento tão difícil, desesperador, angustiante, cheio de medo,
Está sendo uma luta para todo mundo. Então, gasta menos energia e menos força olhando para aquilo que você não vai conseguir pegar, você não vai alcançar. Mas contenta-te com a porção que Ele te dá, que é o necessário, é o hoje. Amanhã é outro dia. Jesus aqui no Evangelho, Ele faz algumas, podíamos assim, descascar a bananeira aqui, com todo esse discurso hoje de Jesus. É impossível fazer tudo isso, né? Mas seria muito bom que à medida da razão, da inteligência, nós entendêssemos profundamente tudo que Jesus está dizendo no Evangelho para nós, né? Primeira coisa, Jesus não deixa de exortar. Vocês me seguem não pelos sinais, vocês me seguem porque vocês querem comer. É um tapa na cara, né? Vocês não estão me seguindo não porque vocês estão interessados no anúncio do Evangelho. Vocês não estão me seguindo aqui preocupados, saber onde que eu estava, para ver um ato de conversão e mudança de vida e da misericórdia de Deus. Vocês estão querendo saber onde eu estava, para me dar de comer para vocês, que nem eu fiz agora há pouco, né? 5.000 homens, mas as crianças comeram, ainda sobrou 12 cestos, né? Ou estavam atrás dos 12 cestos, o Evangelho não fala, né? Será que estavam atrás? Cadê o cesto dos pão que sobrou lá da festinha, da pregação? Está custando teu barco aí? Vai ver que a preocupação deles era essa. O Evangelho não fala, sou eu que estou brincando com a situação, né? Mas é séria essa. E olha o que Jesus responde para eles: esforçai-vos pelo alimento que dura para a vida eterna. Está gastando muito tempo com muita coisa. Você está se preocupando com a vida eterna? Você está só se preocupando com aquilo que você vai viver hoje, mas você está se preocupando realmente que um dia isso aqui termina e você vai se encontrar com Ele? Você está se preocupando com isso? E o caminho que leva a Ele é a Eucaristia, é o viático da vida eterna. Então fica uma perguntinha aqui. Semana passada, diante do Evangelho, a pergunta era: o que me deixa saciado? O que me sacia? Hoje, o que nós estamos procurando? O que você procura para a tua vida? O povo do deserto só queria ascar as panelas de carne, o alho e a cebola. O povo que está aqui com Jesus está só querendo o pão que mata a fome corporal. O que você tem buscado? O que você procura para a tua vida? Dentre tantas coisas boas que eu sei que a gente procura, todo mundo quer progredir, crescer, uma profissão, todo mundo tem direito. Então esforce-se. Não fique esperando de braço cruzado, porque também não acontece, né? Todo mundo quer a prosperidade, mas você não trabalha. Todo mundo quer os melhores cargos do mundo. Você estuda? Você se esforça? Porque ficar de braço cruzado em casa não cai pronto, né? E nem muito menos, não nos enganemos, só ficar também atrás da telinha do computador online, a vida também não acontece, não chega pronto, né? Me lembro também de uma situaçãozinha, foi um quadrozinho também que eu recebi. A mãe pergunta para o filho, aquele volta da pandemia, né? Vamos para a missa? Não, mãe, hoje eu vou assistir online, vou continuar online. Ela responde assim para ele: então quando você estiver com fome, assiste o MasterChef. Assim você mata a sua fome. Você mata a sua fome desse jeito? Então não fica de braço cruzado atrás da telinha do computador achando que a vida é online, porque a vida não é online, né? A vida é feita de bons relacionamentos, de esforço, de trabalho, de cuidado e etc. Senão a gente não vai sair nunca do lugar em que a gente se encontra. O que você procura? Quais são hoje os nossos desejos? Vou dar uma indicaçãozinha para vocês. Espero que a gente também deseje a vida eterna, porque é o que Jesus está propondo no finalzinho, né? Qual é a medida mais alta de tudo que a gente procura? Você pode procurar tudo, se esforce mesmo, busque o melhor, mas busque ser melhor. Busque tudo que o mundo te oferece, todas as possibilidades que a vida te oferece, profissão, bons relacionamentos, uma boa esposa, um bom esposo, procure. Mas não esquece de procurar as coisas do alto, não deixa de procurar também o teu lugar no céu,
onde você não vai mais sentir fome, onde você não vai mais sentir sede. Faça tudo e faça tudo muito bem feito, descruza o braço, ponha-se a caminho, mas não esqueça de que o caminho é aquele que te leva para o céu. Então não escolha nada de bom e maravilhoso que te tire do caminho que coloca você diante da vida eterna. É hora da gente fazer escolhas, né? Temos que fazer boas escolhas, escolher aquilo que é bom para a gente. E às vezes a gente tem que deixar a busca daquilo, às vezes a gente até tem muita coisa na mão, né? Até muita abundância, muita perspectiva de prosperidade, e às vezes a gente é chamado a deixar algumas coisas da vida, para a gente não se perder, e não fazer algo que destrua a obra, o caminho e o dom de Deus que está dentro do nosso coração. Então olha, para a gente concluir, nós temos que crer em Jesus, é Ele que nós buscamos, e para isso a gente não precisa de muita coisa. Para procurar Deus e encontrá-lo, a gente não precisa de muita coisa, não é tão complicado, não é tão difícil assim, é possível, é na altura da nossa capacidade, só temos que decidir. Realmente todo o meu esforço vai ser para procurar Jesus, para que nele, com Ele e por Ele, eu não tenha nunca mais fome e nunca mais tenha sede. Creio